Como é que um motor respira? Parece uma pergunta esquisita, não é? Mas é exatamente isso que vamos ver hoje. Vamos falar da peça que é, ao mesmo tempo, os pulmões e o cérebro do motor, a cabeça do cilindro. E a sua evolução? Bem, é uma história fantástica. Ok, então, para percebermos isto bem, pensem na respiração. É a melhor analogia. A cabeça do cilindro é basicamente quem decide quando o motor inspira, ou seja, puxa a mistura de ar e combustível, e quando expira, que é quando liberta os gases de escape. É como se fosse um porteiro super preciso. Então, vamos lá recuar no tempo. A nossa história começa numa altura muito mais simples, em que a cabeça do cilindro, bem, tinha um trabalho surpreendentemente básico. É assim mesmo, nos primeiríssimos motores, a cabeça não passava literalmente de uma tampa. Era só para fechar o cilindro. As peças mais importantes, as válvulas de admissão e de escape, ficavam ali ao lado, dentro do próprio bloco do motor. Este design chamava-se flathead, ou cabeça plana. E qual era o problema? É que isto criava uma câmara de combustão enorme. E com uma câmara grande, o resultado é pouca compressão. E pouca compressão significa o quê? Menos força em cada explosão e, claro, uma eficiência muito baixa. Claro que os engenheiros não ficaram parados. A busca por mais eficiência era constante e o primeiro grande salto em frente foi, exatamente, mudar as válvulas de sítio. E a solução encontrada foi o design OHV, ou seja, Overhead Valve. O nome diz tudo. As válvulas passaram do bloco para a cabeça do cilindro, ficando por cima do pistão. E esta mudança, que parece simples, foi uma autêntica revolução. Permitiu criar uma câmara de combustão muito mais pequena, mais compacta, o que melhorou logo o fluxo de ar e, claro, a potência disparou. Foi sem dúvida um passo de gigante. Mas havia um mas. Este sistema exigia um mecanismo um bocado complexo para funcionar. Pensem nisto. A árvore de campos continuava lá embaixo, no bloco. Por isso, era preciso todo um sistema de varetas e balanceiros para levar o movimento lá de baixo até às válvulas, que agora estavam cá em cima. Era uma ginástica mecânica. Então qual era o passo seguinte mais lógico? Ora, simplificar isto tudo. Se as válvulas já estavam lá em cima, por que não levar também o cérebro da operação para junto delas? E foi aí que apareceu o design OHC, Overhead Cam. A ideia é genial na sua simplicidade. Mover a própria árvore de campos para a cabeça do cilindro. De repente, o sistema ficou muito mais direto, com menos peças a mexerem-se. E o resultado foi incrível. Os motores passaram a conseguir atingir rotações muito mais altas, muito mais depressa. E isso, claro, abriu as portas a um novo mundo de performance. A partir daqui, o conceito dividiu-se em dois caminhos principais. Por um lado, o SOHC, ou Single Overhead Cam, que usa uma só árvore de cams para controlar todas as válvulas, e por outro, a versão de alta performance, o DOHC, ou Double Overhead Cam, que é mais complexo, mas muito mais eficaz, porque usa uma árvore de camos só para as válvulas de admissão e outra só para as de escape. Portanto, se olharmos para esta cronologia, percebemos bem o percurso. Do simples flathead, passamos para o OHV e depois para o OHC. Foi uma busca constante, quase uma obsessão, por fazer o motor respirar melhor e ser mais eficiente. Mas a história ainda não tinha chegado ao fim, nem de perto. É que mesmo com a árvore de cantos já na cabeça do cilindro, os engenheiros esbarravam sempre numa parede, numa limitação que era puramente mecânica. Pensem nisto. Uma árvore de campos mecânica é rígida. Ela abre e fecha as válvulas sempre da mesmíssima forma, no mesmíssimo momento. Não quer saber se o carro está parado no trânsito ou a fundo numa autoestrada. O problema é que as necessidades do motor não são sempre as mesmas. Mudam a cada segundo. E a solução para esta rigidez foi o VVT, ou Variable Valve Timing, uma tecnologia brilhante que basicamente deu ao motor a capacidade de ajustar a sua própria respiração. Pela primeira vez, o computador do carro podia alterar ligeiramente o timing da árvore de campos, ou seja, decidir se as válvulas abriam um bocadinho mais cedo ou um bocadinho mais tarde, para se adaptar perfeitamente ao que estava a acontecer. E quais foram os resultados? Bem, foram enormes. De repente, tínhamos mais binário em baixas rotações para os arranques e mais potência lá em cima para as altas velocidades. Para além disso, o consumo de combustível melhorou, as emissões baixaram e a sensação de condução tornou-se muito mais elástica, mais responsiva. O motor deixou de ter apenas um ponto ideal e passou a ser bom em toda a gama de rotações. Ok, então passamos décadas a aperfeiçoar a árvore de campos, até que alguém pensou, e se nos livrássemos dela por completo? Parece radical, não é? Mas foi esse o passo seguinte. Esta ideia representa o objetivo final, o sonho de qualquer engenheiro de motores, cortar completamente o cordão umbilical mecânico, dar ao motor a liberdade total de respirar exatamente como precisa, em cada milissegundo.
E isto não é ficção científica. Já existe. Tecnologias como a FreeValve, desenvolvida pela Koenigsegg, fazem exatamente isto. Substituem a árvore de campos por pequenos atuadores eletrohidráulicos em cada válvula e quem manda em tudo é o computador. As vantagens são de outro nível. Primeiro, desaparece um monte de complexidade mecânica. Nada de correias, correntes, varetas, nada. E, mais importante, os engenheiros passam a ter um controlo absoluto, total, sobre o timing e até sobre o quanto a válvula abre. É a diferença entre uma respiração programada e uma respiração consciente, inteligente. E pronto, é esta a história. Ao longo de mais de um século, aquela que era uma simples tampa de metal, uma peça completamente passiva, transformou-se no cérebro ativo e digital do motor moderno. Esta jornada mostra bem a beleza da engenharia, sempre a evoluir, e deixa-nos a pensar. Se o motor já consegue pensar sobre a sua própria respiração, que outra parte do carro será a próxima a ganhar consciência própria?